Vamos falar um pouco sobre os tipos de tintas, Jorge, as aplicações dela. É, As tintas geralmente as pessoas conhecem como látex, né, a é, base de água, verdade. ou tinta a óleo. Tinta óleo, Oil base ou latex com base. certeza. Essa é a primeira divisão que vem na cabeça de todo mundo, eu creio, né? Vamos É, dizer que é a mais simples, a mais né, simples de é a usar, mais né? simples, vamos dizer, no campo de trabalho, pessoas que estão começando: "Ah, vamos fazer pintura a óleo ou pintura à base de água?", Isso, essa é que é a diferença. O acrílico é considerado uma base de água e o óleo é a base de solventes. Não quer dizer que você pega o seu óleo lisa lá e põe dentro e vai virar uma tinta a óleo. Mas são os solventes dessa tinta a que base delas, né? diferenciam, são as bases, são a cola que é feita para aderir nos substratos, né. Então, por Uhum. exemplo, a tinta latex, ela é muito comum. Por quê? Porque o EPA, que é a nossa agência de environment, Ecológico, né? ecológica, ela tá indo muito para cima das pinturas à base de solvente. Então estão tentando tirar a base de solvente, como está acontecendo na Califórnia. Então, tipo de pintura latex, por exemplo, a gente usa pinturas para a parede, tem pintura para as guarnições, tem pintura para os tetos. Então todas elas, assim, geralmente hoje todas elas são latex, a maioria delas, 98%. E tem diferentes, finishes nessas, acabamentos nessas pinturas. Por exemplo, a pintura latex ela pode vir, no flat, que seria fosco, total Opaco, né? fosco, opaco. Tem o matte, que é o mais o opaco, que seria não tem um pouquinho de brilho. Aí depois a gente passa para o Talvez não visível a olho nu, né, mas tem um não pouquinho mais, visível né. a olho nu, tem um pouquinho mais de proteção, né. Isso. O que que acontece como você falou, um pouquinho de brilho, não a olho nu. O brilho geralmente indica a proteção da pintura, proteção, reflexão Da de luz. luz, isso. Então, quanto mais opaca ela é, menos reflexão. Então o que que vai acontecer? Ela vai perder a cor, Mais rápido. mais rápido. Então, É, isso vai os pigmentos vão ele não tem essa proteção. Então, quando você chega do matte, aí você vai para um eggshell, que tem um pouco mais de brilho para áreas é. realmente recomendadas para muito tráfego. Pessoas passam, pessoas fazem as coisas, pessoas, hallways. Aí você vai para o satin. Satin. E aí você tem um pouco mais de brilho. Aí do satin você vai para o pearl finish, que é o perolado, e depois você vai para o semi-gloss, E do gloss, gloss. e aí você tem o high gloss, né. Então todas essas diferenças de tinta, ela tem a recomendação para os lugares que são aplicados. Uma Uma aplicação aplicação, certa recomendações de para cada tipo, aplicações, né. é. Por exemplo, eu vejo muito gloss mais em portas de entrada, Verdade, corrimão, né, com corrimão, certeza. às vezes, onde põe a mão, que E é fica um pouco mais liso, protegido, né. Porque por isso mesmo que eu é, falo, quanto mais tem o brilho, mais protegido. mais protegido está. E quanto mais brilho tem, mais flexibilidade tem. É interessante essa colocação, essa analogia do brilho, porque realmente a gente tem a sensação de que tá plastificado, né, o gloss. O semi-gloss tá plastificada a parede, né, como se tivesse Sim, um filme, né, um é um plastic filme, film por cima, né. exatamente Tanto isso. quanto você tem que pintar novamente a parede com high gloss, assim, com um brilho forte, você tem que dar uma lixada, né, para não Ah, pra outra tinta agarrar na você tem que fazer uma preparação, preparação né. diferente, né. Quando É, você tem um brilho na parede, não precisa ser nem high gloss, mas qualquer brilho, você tem que dar uma lixada na parede. Dependendo do brilho, você tem que aplicar um priming que vai dar permissão desse primer aderir para aquela tinta, senão ela é. vai sair. E é um dos maiores erros que os pintores aqui nos Estados Unidos cometem. O porquê? Porque ele chega numa casa, não identifica o que está no trim, Na jan é, nas na nas guarnições, na janela,
E aí vai, aplica o que ele chama de o latex paint nessas guarnições. O que que acontece? Os clientes vão lá, bate um pouco, começa a fazer Sai como se fosse um riscar e sai adesivo. como se fosse Um adesivo. um adesivo. É, Por quê? Por causa da já vi falta de isso. preparação. A gente começa projetos, a gente vivencia isso em projetos constantemente. E aí é o que a gente fala para os clientes, que o barato sai caro, né?